Olá, caros alunos. Nós vamos falar hoje sobre população mundial e distribuição e dinâmica demográfica. Como nós bem sabemos, a população mundial hoje passa dos 7 bilhões de pessoas. Será que toda essa população está bem distribuída no espaço geográfico? O que faz com que populações, por exemplo, ocupem mais espaço do que outros, enquanto uns, por exemplo, são muito povoados, outros são muito mais vazios? Esse é o nosso tema de hoje. Então, você é convidado a, junto comigo, a gente fazer todo esse percurso, tá ok? Comecemos falando inicialmente sobre o crescimento da população mundial. Bom, como a gente sabe, durante alguns períodos da história da humanidade, né, como a Idade Média, por exemplo, até a Idade Média, né, inúmeros fatores, né, contribuíram para uma baixa taxa de crescimento demográfico, ou seja, a população, quando a gente fala de demografia, estamos falando de população. Então, até esse período, muitas guerras e epidemias, por exemplo, assolavam, né, a população, né, dizimavam a população inteira. Então, até o século XVIII, podemos assim dizer, a população então cresceu num ritmo assim, praticamente moderado. No século XIX, o que acontece? Aí a gente tem uma mudança nas técnicas agrícolas que veio contribuir para o quê? Um aumento na produção de alimentos, né? E, consequentemente, a fome foi um dos fatores que foram sendo amenizado, né? Esse problema da fome e a morte das pessoas, né? Então, com isso, houve um ritmo de crescimento populacional um pouco maior do que no período anterior, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial termina em 1945, aí algumas descobertas, principalmente na área da saúde, né, como vacinas e antibióticos, vai contribuir muito para uma queda acentuada na taxa de mortalidade das populações. Só que nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado pela redução da taxa de natalidade. Então, isso acabou resultando em um aumento significativo no crescimento populacional, né? E isso ficou conhecido como explosão demográfica. Ou seja, como a gente vai ver logo a seguir no gráfico, entre 1960 e o ano 2000, a população mundial mais que dobrou, né? E quem contribuiu muito para isso foi principalmente as populações, né, dos países subdesenvolvidos. Já na virada do século XXI, né, o mundo já contava com 6 bilhões de habitantes, né? E agora, mais recentemente, em 2018, a população já passou de 7 bilhões e meio, né? Está em torno de 7,6 bilhões de pessoas, né? Então, de acordo com a estatística da ONU, né, nos últimos anos, o ritmo de crescimento da população tem diminuído, né? As pessoas hoje têm muito mais acesso, né, à educação, aos meios anticonceptivos, né? E estimula-se, ainda assim, estimula-se mesmo com esse ritmo diminuído até nos países subdesenvolvidos de certa forma, né, que ultrapassaremos até 2050 a marca de 9,7 bilhões de pessoas. Então teremos quase 10 bilhões de habitantes aí em torno dessa população nessa década. E aqui a gente pode ver claramente, né, que de 1800 até 1950 o ritmo do crescimento populacional era um ritmo muito suave, né? 1950 a gente toma como referência a Segunda Guerra Mundial, né, que se deu em 45, né, mas a gente tem uma margem de 5 anos aí. Então a gente percebe aqui que houve um aumento muito acentuado da população mundial no período, né, até os dias de hoje. E esse crescimento populacional ele é desigual, né? Então, por exemplo, os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos não têm a mesma participação nesse crescimento aí, como a gente falou anteriormente, ou seja, a taxa de crescimento, né, vegetativo ou natural, né, nos países desenvolvidos gera em torno de 0,3% ao ano, né, ou é negativo em alguns países, como por exemplo o Japão. Né. Já nos países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, né, ela tem estado em torno de 1,4%, que isso é uma média, né, uma estimativa. Né. Isso ao ano. Né. Então, por isso que se estima que 85% da população mundial, né, de toda a população mundial, ou seja, em cada 100 pessoas no mundo, até 2050, 100 estarão aonde? 100 estarão nos países, se encontrarão nos países subdesenvolvidos. As taxas de crescimento vegetativo natural, ele é muito mais acentuado do que nos países desenvolvidos. Né? Aqui a gente tem a figura 9 que mostra, né, a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade. Né? Se a gente observar, a gente tem aqui taxas, né,
bem diferenciadas, tá? Tá ok? Então, nos países desenvolvidos, por exemplo, a taxa de fecundidade é em torno de 1,7 e a taxa de natalidade em torno de quase 11, né? E nos menos desenvolvidos a gente vê que o salto é gigantesco, né? A taxa de natalidade está em torno de 20,1 e a taxa de fecundidade em torno de 2,6, tá? Mas vamos avançar aqui. Então a gente tem aqui aquilo que a gente chama de conceitos, né? Sobre o que é taxa de natalidade, o que é taxa de mortalidade, o que é crescimento vegetativo, o que é taxa de mortalidade infantil, como a gente pode calcular um deles aqui. Só para a gente ter uma ideia mais geral, né, podemos assim dizer. Então, por exemplo, o que é a taxa de natalidade? O número de nascidos vivos, né, crianças nascidas vivas por 1.000 habitantes. O que se faz então? Pega-se o número de nascidos vivos, né, e divide pelo número de habitantes e multiplica por 1.000. Né? A taxa de mortalidade, por exemplo, pega o número de óbitos, né, ou falecimentos por 1.000 habitantes, faz assim: número de falecimento dividido pelo número de habitantes vezes 1.000. Aí você tem a chamada taxa de mortalidade. Tá legal? Mas vamos avançar aqui um pouco. Distribuição da população. Bom, como nós falamos inicialmente, logo no início da nossa fala, a população humana está distribuída de forma desigual no continente, né? Regiões, sub-regiões, países, né? Áreas geográficas as mais diversas. Então, como é que elas estão distribuídas? Bom, a Ásia é o continente que tem a maior contribuição no número populacional, né? Em 2018, estava em torno de 4,5 bilhões de habitantes. Isso representa, em cada 100 habitantes, 59,5, quase 60% da população. Ou seja, em cada 100, 60 pessoas moravam na Ásia. Né? Só para vocês terem uma ideia, Índia e China juntas, elas têm mais de 2 bilhões de habitantes. A China tem uma contribuição de 1,4 bilhão e a Índia 1,3 bilhão. Né? Gente, isso é muito grande, esse número. Só para vocês terem uma ideia, a Ásia então contribui com 60% da população asiática, né, e 36% da população mundial. Né? É muita coisa, muita gente. Né? Já em 2018, ainda, né, a gente tem que tomar como referência sempre o ano, a África era o segundo continente mais populoso, com 1,3%, né, da população aproximadamente, ou seja, 16% da população mundial. E o menos populoso é a Antártida e a Oceania, né, que a Antártida praticamente não tem um número de pessoas fixas, né, são geralmente pesquisadores, né, pessoas que vão fazer atividades no âmbito de pesquisa. Então a Oceania, por exemplo, contribui com 41,3 milhões de habitantes, né? Principalmente dois países, né? Austrália e Nova Zelândia, né? Além das ilhas, né? Arquipélagos que tem ali, né, nessa região. Então, segundo estudos demográficos, o crescimento da população mundial no final do século XXI, ele vai ter taxas bem menores do que as atuais mantidos padrões de queda de fecundidade, né? E isso se vê por causa do ritmo de crescimento está se diminuindo gradativamente ao longo dos anos, né? Pelos motivos pelos quais já falei anteriormente. Aqui a gente tem um mapa mundi, né, um planisfério, né, da população por continente e os 10 países mais populosos. E a gente pode ver aqui então, ó, a Ásia, a China tem 1,4, vamos arredondar dessa maneira, né? 1,4 bilhões de habitantes, né? A Índia 1,3, né? Depois a gente tem, né, vários outros, né, países, né, e continentes. Por exemplo, a África tem 1,2 bilhões, né? A América tem 1,0 bilhão, a Europa 743 milhões e a Oceania 41 milhões de habitantes. Legal? Sendo que na América os dois países mais populosos, né, Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos com quase 3 milhões e meio e o Brasil com quase 208 ou 210, né, milhões de habitantes. Não são bilhões, né? Milhões de habitantes, tá ok? Muito bem. Nesse mapa aqui, a gente vai poder ver como essa densidade demográfica. Ou seja, o número de pessoas por quilômetros quadrados. Né? Então, a gente pode observar aqui, nesse planisfério,
que aqui mostra a nossa densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa parte mais clara, né, que a gente observa aqui em todas as regiões, né, todos os continentes, são as menos habitáveis, né? E à medida que vai escurecendo, vai aumentando, né? Então, se você pode ver aqui, por exemplo, que aqui na América do Sul você tem Buenos Aires, né? Rio de Janeiro e São Paulo, na região sudeste, aqui no Chile, né? Equador, né? A porção leste dos Estados Unidos aqui na região de Nova York, Los Angeles, Cidade do México, né? Grande parte aqui da chamada Europa Ocidental, né? Juntamente com Moscou também, o sudoeste da China, e a gente não tem um grande, né? Aqui nessa parte aqui da África, a gente não tem um número muito grande, não, apenas aqui, né? No Egito, onde tem Cairo, e essas regiões aqui bem claras, né? Correspondem ao que? Áreas de floresta densa ou áreas extremamente geladas ou extremamente desérticas, né? Podemos assim dizer, um deserto quente, né? Como aqui na Austrália, no deserto do Saara, aqui também, né? E assim sucessivamente, né? Então, a gente tem áreas que têm, né, uma população com mais de 100 habitantes, né? Aqui, por exemplo, né? Mais de 100, são as faixas mais escuras aqui, esses pontos, né? E outros tem grandes vazios demográficos, né? Então, isso mostra que nós temos áreas, né, que são densamente povoadas e áreas que são densamente o quê? Desabitadas, né? Podemos assim dizer, né? Ou pouco povoadas, né? Então, olha só, aí vem a pergunta, né? Quais são os fatores que explicam, né, essa alta densidade demográfica e essa baixa densidade demográfica? São dois, né? A de ordem natural, como por exemplo, clima, por exemplo, né? É um fator, né? Pode ser muito frio, áreas muito frias ou muito quentes. Relevos, por exemplo, muito quente, né? Muito frio, né? Não contribui para a habitação das pessoas, né? Climas mais amenos, né? Já contribui. O relevo, por exemplo, muito íngreme, né? De elevadas montanhas também não ajuda. Relevo mais plano, né? Para assentar a cidade, né? Áreas muito áridas, com pouca água, né? Com solos férteis também, são fatores que também podem contribuir. Com mais água, mais a probabilidade de pessoas, né? Uma área mais fértil, né, para o plantio, para atividades agrícolas, também contribui para uma população maior. E a gente tem aquela que a gente chama de ordem histórico-econômico, né, que são relacionados, por exemplo, a povoamentos antigos, como, por exemplo, na Mesopotâmia, na Índia, né, em torno do Egito, né, onde aquelas civilizações elas se assentaram ao longo do tempo. Tá? Então, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, né? Em Nova York, Boston, Filadélfia, né? Ou no Brasil, na região sudeste, em torno assim, de São Paulo e Rio de Janeiro, né? A gente tem aí um número enorme de pessoas, né? Que buscam melhores condições de vida, né? Ainda que os fatores de ordem natural continuem exercendo uma forte influência, né? Os avanços científicos e tecnológicos, né? Tem permitido uma adaptação, né, a essas adversidades, né, naturais. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma amostra, né, de áreas extremamente áridas, como acontece no deserto do Saara, né, que é o maior deserto quente do mundo, né, juntamente com o deserto de Gobi na China, né, e áreas, por exemplo, como também na Austrália, né, que são extremamente áridas. Né, e outras áreas também que são extremamente, têm uma baixa, né, concentração populacional, por causa do clima extremamente frio, né? Aqui a gente tem, por exemplo, na Sibéria, que são áreas de alta latitude, a gente tem temperaturas extremamente baixas, tá ok? Muito bem. Então, olha só, mas quando a gente fala da distribuição demográfica, a gente também tem que lembrar que, além da distribuição demográfica em si, existe também disparidades na dinâmica demográfica entre os diversos países, né? Então, por exemplo, a gente tem, né, alguns países que são os países subdesenvolvidos, né, onde a gente tem a chamada mortalidade infantil, que ela é muito mais elevada do que nos países desenvolvidos. Né? E ele serve como uma referência de um indicador de condição de vida da população. Né? Se a mortalidade infantil é pequena, é porque a mãe, por exemplo, principalmente, né, ela tem uma boa condição, né,
com qualidade de alimentação, né? Faz pré-natal, as crianças nascem muito mais saudáveis, essas pessoas têm mais acesso, né? As mães, né? Principalmente, têm condições de acesso à água, né? Então, isso contribui, quer dizer, a renda é maior e etc. Então, isso é um fator que está muito relacionado, né, às taxas, né, de mortalidade infantil. Tá? E outra coisa também importantíssima, né, é a esperança de vida ao nascer, né, que a gente chama de expectativa de vida média ao nascer. Né? Quanto maior a expectativa de vida, né, melhor a qualidade de vida também. Então a gente pode mostrar aqui, por exemplo, né, que aqui nessas áreas aqui, ou nesses países aqui, né, sudeste, né, sul e sudeste da Ásia, mais a grande maioria dos países da África, a taxa de mortalidade infantil por 1.000 pessoas nascidas vivos, né, são altíssimas, né? Passa de 43 às vezes, né? E à medida que vai clareando aqui, como acontece, por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, na América, Rússia, né? Até na China, né? E a maior parte da Europa, né? Tanto ocidental como oriental, você tem baixíssimas taxas, né, de mortalidade infantil, o que de certa forma espelha a boa qualidade de vida, né? Principalmente da mãe e da criança também, acesso à água potável, né, e etc, etc. Então, essa redução da taxa de mortalidade, né, se dá um conjunto de fatores também, né? Não apenas na qualidade de vida das pessoas, mas com conquistas também na área da medicina, melhoria da condição sanitária, ou seja, acesso à água potável, coleta de lixo, né? Coleta de esgoto, campanhas de vacinação em massa, né? A erradicação de determinadas doenças, tudo isso tem contribuído para uma redução da taxa de mortalidade, né? Então, a taxa de mortalidade, né, das pessoas durante certo tempo. Então, isso tem criado uma expectativa de vida maior, ou esperança média de vida maior. Então, de 1950 para cá, até os dias atuais, nós temos visto que há um aumento nessa média da população mundial. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, esses países aqui, quanto mais escuros, né, como acontece aqui, né, México, Estados Unidos, né, a gente tem aqui a Austrália, a Europa Ocidental, a gente vê que a expectativa de vida é superior a 77 anos de idade. Enquanto países assim, igual o Brasil, por exemplo, tem em torno entre 73 e 77 anos de idade. Né? E a gente vê, por exemplo, que os países muito mais pobres, como acontece aqui na África, alguns países aqui também do chamado Oriente Médio, né? E da Ásia, a expectativa de vida é baixíssima. Né? Então, a gente observa, por exemplo, né, países como o Japão, né, que tem um país desenvolvido, a média de vida em torno de 83,9%, Suíça 83,5%, Espanha 83,3%, né? E alguns países, por exemplo, como acontece na África, né, a média de vida das pessoas está em torno de 52,2 anos de idade. Né? O que nos mostra que a qualidade de vida, né, é extremamente baixa. Né? Então, há uma relação entre o aumento de esperança de vida, médio ao nascer, e altas taxas de natalidade e economia. Como é que a gente percebe isso? Prestem bem atenção. Tá? O aumento da expectativa de vida tem exigido, né, que os países façam enormes esforços, né, e adaptação a essa nova situação. Por quê? Olha só, à medida que ocorre, né, por exemplo, no caso dos países desenvolvidos, né, baixas taxas de fecundidade, né, somado ao aumento de expectativa de vida, ou seja, nascem poucas crianças, né, e a expectativa de vida aumenta, né, a média de vida, né, das pessoas aumenta, e isso tem causado uma pressão sobre as chamadas aposentadorias. Né? A população vai envelhecendo, vai deixando de sair do trabalho, vai se aposentando, e isso tem afetado principalmente os países europeus, né, a Europa Ocidental. Né? Isso gera despesas maiores com pagamento de aposentadoria, né? E uma diminuição rápida, né, daquela população que a gente chama de quê? População economicamente ativa. Tá legal?
Enquanto nos países subdesenvolvidos, o que acontece, né? A gente tem uma expectativa de vida menor, média, né? E uma taxa de natalidade e fecundidade muito elevada, né? Então, a gente tem um número muito maior de jovens, né? O que representa isso para o governo? Isso representa a necessidade de criar maiores investimentos ou gastos na área de educação, criação de emprego, a qualidade de vida dos jovens, né? Ocupação no mercado de trabalho e etc. Então, é muito importante estudar essa questão demográfica, justamente para a gente ter essa visão geral sobre essa questão demográfica, como é que ela tem também seu impacto político, social na nossa vida. Ok? Ficamos por aqui, nos veremos na próxima aula, galera. Um forte abraço.